Gratidão, meu Deus, por esse lindo dia, pela tua graça, pela tua companhia. Mesmo sem merecer, o Senhor me abençoa. Teu amor é surreal pela minha pessoa. Gratidão, meu Pai, por mais um amanhecer, por cuidar de mim, mesmo sem eu merecer. Amém, irmãos? Vamos estar começando? Vamos nos pôr de pé? Glória a Deus. Como a palavra de Deus diz, onde dois ou mais estão reunidos, ali a presença dele já está. Então eu creio que a presença do Espírito Santo já está entre nós. E Deus se agrada com isso que nós estamos fazendo, né? Chegar à presença dele, vir, largar o conforto dos nossos lares, né, para estar aqui. Então vamos estar fechando nossos olhos, aquietando o nosso coração, os nossos pensamentos, e pensando nele, naquele que um dia saiu lá do trono e se fez carne, se fez um ser humano, viveu como nós vivemos, comendo, bebendo, caminhando. Aí depois de 33 anos nesta terra, ele se entregou, pagou um alto preço por mim, por você, por nós. E hoje, a maior parte é ingrato com ele. Troca a presença dele, troca de estar na casa dele por coisas mundanas, por coisas passageiras. Nós aqui ficamos tristes, Senhor, quando a tua casa fica vazia. Agora eu imagino aqui, Senhor, como o Senhor deve ficar, por tudo que fez por nós, o sofrimento naquela cruz. E nós não sabemos te valorizar, ó Pai. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoe, Senhor, pela falta de compromisso nosso contigo, Senhor. Nos perdoe, Senhor, pelos nossos pecados, nossos erros, Senhor. Pois Tu é tão maravilhoso conosco. O Senhor ainda nos perdoa, o Senhor nos guarda, o Senhor nos abençoa. E nós somos ingratos contigo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que tem nos feito, Senhor. Por mais que somos falhos, ruins, ingratos, ainda o Senhor tem estendido as Tuas mãos sobre nós, ó Pai. Nos abençoado, nos guardado, nos livrado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E eu lhe peço aqui, Senhor, que o Senhor venha estar tocando na vida das pessoas que não abrem os olhos espirituais para Ti, Senhor. Que não reconhece o que o Senhor tem feito para elas, ó Pai. Que o Senhor venha abrir os olhos espirituais dessas pessoas, Senhor. Depois reclamam que não está dando certo, que a vida está ruim, mas não sabe o poder que nós temos na Tua palavra, Senhor, de profetizarmos bênçãos para a nossa vida.
Aleluia, Jesus. Mais uma vez, Senhor, muito obrigado, ó Pai. Obrigado por todos aqui, Senhor. Obrigado por esta casa que o Senhor nos deu, Senhor. Obrigado pela nossa saúde, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos começar esse culto diferente hoje. Antes de eu trazer uma palavrinha para a abertura, vamos estar louvando Ele em forma de agradecimento. Deus é tão bom conosco que nós somos tão ingratos com Ele. Muitas vezes nós levantamos de manhã, já vamos trabalhar e quero isso, quero aquilo, e esquecemos de agradecer o quão bom Ele é conosco. Hoje mesmo, conversando com uma pessoa, falando para ela, a gente muitas vezes murmura, que eu vi uma certa pessoa indo viajar hoje, daí eu comentei com a outra, falou, a gente não pode murmurar, nós fomos já viajar esses dias, e agora quantas pessoas não estão em situações pior? Nós ainda estamos maravilhosamente bem, quantas pessoas não estão numa cadeira de rodas, outras encamadas no hospital, muitas vezes é milionário, pessoas que têm dinheiro para fazer o que quiser da vida, mas não pode porque não está numa cama de hospital. Outro tinha de tudo, talvez sofreu um acidente, está lá numa cadeira de roda, um paraplégico, tetraplégico. Outros têm de tudo financeiramente, mas está perdido nas drogas, nas bebidas. E nós temos a maior riqueza que qualquer ser humano pode ter, que é a graça de estar aqui numa casa do Senhor. E se estamos aqui, nós temos a chance da salvação. Porque ninguém vai ficar para semente, ninguém vai passar dificilmente de 100 anos. Vai morrer, e se morrer vai para onde? Tem igual um determinado cantor que diz que ele prefere ir para o inferno, porque o inferno ele vai ver mulherada, cervejinha, caipirinha, pagode, E no céu ele não se vê de anjinho. Meu Deus, que ignorância na palavra, A Bíblia, que a palavra de Deus diz que no inferno é choro e ranger de dentes eternamente, é só sofrimento. Então nós não devemos trocar coisas mundanas pelas coisas de Deus, nós temos que priorizar as coisas de Deus. E primeiro é agradecer Ele por tudo. Davi, primeiro livro da Bíblia, primeiro versículo. No começo Deus criou os céus e a terra. Versículo 3, eu vou pulando porque senão fica muito longo aqui e a Fran está doida para pegar o microfone. Irmãos, poder da palavra de Deus. Então Deus disse que haja luz e a luz começou a existir. Versículo 6. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la entre duas partes. Versículo 9.
Aí Deus, estou estando juba a falar aqui, irmãos. Então Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca, e assim aconteceu. Versículo 11. Em seguida ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas, e assim aconteceu. Versículo 14. Então Deus disse que haja luz no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. 20. Versículo 20. Depois Deus disse que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. 24. Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais domésticos, selvagens, e que os arrastem pelo chão, cada um de acordo com sua espécie, assim aconteceu. 26. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Algum momento aí Deus falou: ó, eu vou lá pegar tal coisa e vou transformar e vou fazer? Não, apenas ele disse, o poder da palavra de Deus. Aí vem um profeta, ou um profeta daqui vem e profetiza sobre a tua vida. Irmãos, Deus mandou falar isso, isso, isso. Você sai tudo bombando daqui, né? Nossa, Deus falou que eu vou amanhã. Você esqueceu. Dali um mês, então, nem passa mais pela tua cabeça o que o profeta falou para você. Aí você está murmurando, está reclamando. E Deus está lá com aquele presentão para te dar. Mas você esqueceu que Ele prometeu, e a palavra dEle é viva e eficaz. Se Deus fala, Ele cumpre. E disse: haja luz, e houve luz. E disse: haja isso, e houve. E Deus disse que você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você esqueceu. Você não reagiu. Você não foi atrás. Muitas vezes um profeta, uma palavra de Deus falou num certo dia para você, que você vai ser próspero. O que você fez? Vou esperar, né? Se Deus prometeu a prosperidade, o que você tem que fazer? Correr atrás, estudar, trabalhar, batalhar, que Ele vem. Que Deus abençoa. Mas nós esquecemos do poder da palavra de Deus. Nós pegamos ela e colocamos dentro do baú e fechamos e passamos o cadeado. Irmãos, a palavra de Deus tem poder. Talvez nem profetizou, mas basta talvez um pastor aqui, ó, lançou uma palavra profética sobre a igreja. Você esqueceu. Nós temos profecia, palavra profética, essa igreja que não vai caber gente um dia. Por que não está acontecendo? Porque nós esquecemos. Colocamos dentro do baú. Temos que pôr em prática, irmãos. Temos que correr atrás. Se Deus prometeu, nós temos que
fazer concluir através das nossas orações, buscar, interceder. Porque se Deus prometeu, a palavra dele é viva e eficaz. Outra coisa, a nossa palavra também tem poder, porque Deus nos deu poder na nossa língua. A nossa língua é uma faca de dois, corta dos dois lados, para o bem e para o mal. Então, irmãos, não profetize nada de ruim para a tua vida. A minha vida, pronto. Deus te deu poder na tua palavra. Se você determinar que a tua vida é uma desgraça, desculpa a palavra, mas a tua vida vai se tornar uma desgraça. Agora, se você falar, minha vida vai ser uma bênção, por mais ruim que esteja, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela te deu poder na tua língua. Então não murmura, não reclama, ao contrário, profetiza. Ontem, eu levei um prejuízo de R$2.000, irmãos. Tive que fazer um depósito com uma pessoa. 1h30 da tarde. Fiz um Pix. Para não ter... Eu estava certo. Mas a pessoa começou com ignorância. Falei, não, deixa quieto, eu pago você. Tá? Fiz um Pix. No momento a gente sente R$2.000. Entreguei na mão de Deus. Falei, Senhor, Deus abençoe ele. Glória a Deus. Em tudo dai graça. Às 5h da tarde, eu recebi R$3.500. Inesperado, sabe, com dinheiro que do nada, pam, abriu as portas, eu ganhei os 2.000, recebi os 2.000 de volta e mais 50% do valor, irmãos. Não murmurei, não reclamei, abençoei a vida dele, amizade a mesma, né? Resolvi o problema dele, não era culpa minha, mas para a gente não, como diz, eu prefiro muitas vezes perder do que deixar outra pessoa perder. Então vamos, né? E Deus me abençoou. Questão de 3h30. Deus é fiel. Profetize coisa boa. E se eu tivesse lançado palavras ruins para aquela pessoa? E se eu tivesse murmurado, reclamado? Talvez o prejuízo ia ser maior. Mas Deus, no mesmo dia, questão de horas, me ressarciu. Então lance palavras boas, usa a tua língua só para cortar coisas boas. Pega uma lima lá e passa no corte ruim, deixa cego para não cortar nada. Amém, irmãos? Deus tem coisas boas para a nossa vida. Por mais que a tua vida está... Aí você lembra assim, ó, se eu estou assim, tem gente pior. Tem gente pior, irmãos. Como eu disse no começo, tem gente perdido na bebida, tem gente perdido nas drogas. Tem gente que nesse exato momento talvez está na beira de um caixão ou está dentro do caixão. Tem gente lá no hospital. Vai lá no hospital do câncer, uma hora dessa, quantas pessoas estão lá no paliativo, esperando a morte chegar? E nós estamos aqui, ó, saudável, tudo cheirosão aí, né? Passaram até um tabu para vir, né? Um avãozão aí, né? E murmuramos, reclamamos, irmãos. Então dê glória a Deus. Dê um glória a Deus aí. Aleluias. Antes da gente trazer o dízimo e oferta, vamos se pôr de pé. A Fran está até olhando de rabo de zóio comigo, ele está doido para pegar o microfone. Feche seus olhos. Senhor, mais uma vez eu lhe agradeço, Senhor, por tudo que tem feito por nós, ó Pai. Como eu dei esse testemunho, Senhor. Se eu tivesse murmurado, com certeza o prejuízo ia ser grande. Mas eu dei graças
não liguei, entreguei em tuas mãos, Senhor. Em poucas horas, o Senhor me devolveu quase em dobro. O Senhor é maravilhoso, ó Pai. O Senhor é maravilhoso. Então, Senhor, nos perdoe mesmo, Senhor, pelos nossos momentos de falhas, de ingratidão. Mas, como o Senhor mandou falar essa palavra hoje, ó Pai, e a Tua palavra é viva e eficaz. Que nós aqui hoje, Senhor, tomamos posse desta palavra, Senhor, para não murmurarmos, não reclamarmos, e sim profetizarmos só coisas boas para a nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. E aqui agora, Senhor, nós vamos depositar, ó Pai, nossos dízimos e nossas ofertas, para que assim o Senhor venha cumprir a Tua palavra, Senhor, e abrir as janelas dos céus e derramar sobre nossas vidas bênçãos e bênçãos sem medidas. Amém? Pode trazer, irmãos. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vem, Senhor. Está abençoando cada um aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que Tuas mãos estejam estendidas, Senhor, sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor venha mesmo estar derramando bênçãos e bênçãos sem medida sobre nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ola machore bere canta la mastere canta la machai. Sindela maro canta la basto de canta la machai. Senhor, aqui nós entregamos, Senhor, nossos dízimos e nossas ofertas, Senhor. Então, que cumpra mesmo Tua palavra sobre nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa estar nos abençoando grandiosamente. E, Senhor, e com isso, ó Pai, eu venho usar o poderoso nome do Senhor Jesus. Conforme até já disse hoje, Senhor, que a Tua palavra diz que em Teu nome, em nome de Jesus, nós podemos fazer milagres de iguais até maiores que o que o Senhor fez. Então eu venho usar este nome agora, Senhor, para ordenar a todo o inferno, a todo o exército de Satanás, todo tranca-rua, todo espírito de devorador, todo espírito de roedor, em nome de Jesus. Demônios, pega tudo que é de vocês agora, tudo, ensaca, põe nas tuas costas e bate retirada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de retaliação, por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, aqui está a Tua serva, Pai. Venha usar ela nesta noite, ó Pai. Venha colocar palavras na boca dela, ó Pai. Usa ela como uma ferramenta Tua nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos dar mais uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Tem glória aí? Pastora Rose, tia Ana, Patrícia, Andréia, essa fileira, vocês não poderiam sentar aqui? Eu sei que vocês estão acostumados. Essa fileira e a Andréia e a Patrícia aqui. Catinha, vocês tinham como vir mais para cá, Bacos? Mais para frente, só um pouquinho. Vem aqui, Kátia.
Essas duas podem ficar aqui. Obrigado pela obediência. Louvado seja Deus. Ficou melhor. Glória a Deus. Deus é bom. Tempo todo, Deus é bom. Eu quero que vocês se levantem um pouquinho. Davi, coloca aquela música. Porque Deus disse que esse lugar seria um lugar de... Então nós estamos aqui para quê? Para sermos avivados. Então fala assim: Senhor, eu estou aqui para ser avivado. Me renova neste momento e faça a tua vontade acontecer. Obrigado por essa palavra. Nós sabemos que o Senhor fala e acontece. Tudo que está escrito já está acontecendo. Amém, igreja? Nós vamos orar, nós vamos agora louvar a Deus e vamos declarar que Deus está neste lugar e está operando as maravilhas. Amém? Eu só coloquei essa turma aqui para mandar fogo. Amém? Ô, glória! Aqui que apaga? Aleluias! Senhor Deus, neste momento, Pai, nós queremos atrair mais um pouco a Tua presença. Deus, nós já podíamos ir embora, Pai, por essa palavra que o pastor Edmar trouxe, Deus. Nós já podíamos ir embora, Pai, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor fala, Pai, e vai acontecer. Nós cremos no avivamento que já está instalado sobre este lugar. Que todos que sobem aqui neste altar, Pai, sente a presença, sente a unção, Pai, porque ela já é determinada neste lugar, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha, Deus, com poder, com autoridade, Senhor, destruindo, Deus, toda a força do inferno, Deus, que impede as pessoas, Pai, a viver o avivamento neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, toda oração contrária, toda a hosta do inferno que conspira contra este lugar, nós destruímos em nome de Jesus. E que o teu reino vem, que aonde o Senhor entra, Pai, o mal tem que sair. Então, Deus, tudo que foi lançado contra este lugar, nós em nome de Jesus, chamamos à existência a tua glória, Pai, a tua glória, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pode ligar a música, Luca. Em nome de Jesus, Pai, nós vamos te adorar com esse hino, Pai, porque é um hino profético, Pai. Esse lugar aqui é um lugar profético, Deus. Nós não estamos aqui para brincar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós se posicionamos, Pai, como guerreiros. Nós se posicionamos neste lugar, Senhor Deus, para fazer a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, pode erguer mais. Ergue mais, Sinto pode um erguer. tremor que vem do chão, Oh, Espírito Santo, toca nós, Pai, nesse momento. um som que invade o coração. Ora em língua, amados. Move, Não é se apenas posiciona. movimento ou Conforme emoção, você se mexe, os anjos do Senhor se é a mexem. promessa Se mexe. de uma nova Deus vai derramar cura. Deus vai derramar unção. Eu vai vejo o derramar brilho renovo. da glória descer. O céu se abre, eu posso perceber. O seio do Espírito a nos envolver. O que é frio hoje vai arder. Nossa Brilha, oferta já Senhor. está no altar, o sacrifício pronto pra queimar. O vento impetuoso pode soprar. Vem esse lugar incendiar. Incendeia este lugar, Senhor. Incendeia, Pai. Incendeia este lugar, Senhor. Incendeia, Batiza Espírito outra Santo. vez. Derrama, Deus. Queremos a glória que o mundo não vê. Consome o orgulho, refaz
coração. Não é apenas movimento ou emoção, é a promessa de Deus, de uma nova de Deus neste lugar. Derrama o fogo, batiza outra vez. Queremos a glória que o mundo não vê. Consome o orgulho, refaz o meu ser. Espírito Santo, vem nos envolver. Há uma lenha separada, há uma brasa preparada. Onde o fogo cair, a vida vai brotar. Ninguém vai conseguir nos segurar. Há uma lenha separada, há uma brasa preparada. Onde o fogo cair, a vida vai brotar. Ninguém vai conseguir nos segurar. Há uma lenha separada, há uma brasa preparada. Onde o fogo cair, a vida vai brotar. Ninguém vai conseguir nos segurar. Há uma lenha separada, há uma brasa preparada. Onde o fogo cair, a vida vai brotar. Ninguém vai conseguir nos segurar. Batiza de novo, Pai. Faz tudo de novo, Senhor. Se Nós queremos a tua presença, Pai. Nós queremos a tua presença, Espírito Santo. Aleluia, Vem aleluia. queimar, vem batizar. Oração, Pai. A vida Vem se batizar. acende o O fogo, fogo Pai. não se Acende o fogo, apagará. batiza, Pai. Aviva esta geração, aviva esta nação. Acende o fogo, acende o fogo. Batiza com fogo. Aviva esta geração, aviva esta nação. Acende o fogo, acende o fogo. Batiza com fogo. Glória a Deus, Pai. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Para fazer o teu querer, Senhor. Para fazer, Deus. Oh, garaia chega, rabalaia Acende outra Acende, vez. Pai. Acende o fogo, Pai. Tua chama em nós. Acende, Deus, as brasas, Pai, que foi apagado com as lutas, dificuldades, tristeza, desânimo, Pai. Acende de novo, Pai. Acende primeiro o amor, Senhor. Acende, Pai, em nome de Jesus, Pai. Acende, Pai. Acende, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar um salmo de palmas para o Senhor. Aleluia. Glórias, 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 glórias. Glórias é a tua presença, Pai. Louvado seja o teu nome. Deixa para acender agora. Pode se sentar, gente. Glória a Deus. Nós temos que se posicionar, porque Deus falou. Deus falou que aqui ia encher de jovens. A hora que esses jovens entrou aqui, gente, eu falei para os pastores ali. Deus falou, gente. Disse Deus. Quem somos nós para falar o contrário? Glória a Deus, né, Mônica? Acertou em cheio. Deus nunca erra. Ele nunca está atrasado. O dia que eu ouvi isso, Deus nunca está atrasado, Ele chega na hora. Louvado seja Deus. Amém. Amados, eu vim do estágio, já vim aqui, só tenho que tomar banho. A pastora Raquel, o pastor Dorival chegou. A pastora Raquel não vai poder vir hoje, já está com compromisso para entregar amanhã. E ela trabalhou bastante para o Senhor esses dias. E deu umas atrasadas nas coisas dela. Glória a Deus pelo serviço dela. Amém.
Amado, mediante essa palavra do avivamento, desde segunda-feira eu falei para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu ministro? Quinta-feira, o Senhor falou, servir. E mediante, amados, o que nós vamos enfrentar daqui para frente, né, o nosso pastor se posicionou, ele nunca deixou aquilo que Deus tem para este lugar do canto, mas a gente sabemos que tudo é no tempo e na hora dele. E eu falei para o Senhor, mas servir. Aí veio a palavra Marcos 10, capítulo 35. 10, 35. Eu vou ler aqui, tá, Davi? Daí você vai vendo aí. Que eu não consigo acompanhar ali não, gente. Depois Tiago e João, filho de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram, Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam, quando o Senhor sentar no trono do Rei glorioso, deixe que um de nós sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu, vocês sabem o que estão pedindo? Por acaso pode beber o cálice que eu vou beber? E podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram, podemos. Jesus respondeu, de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que eu vou ser batizado. Mas eu não tenho direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esse lugar e Ele dará a quem quiser. Quando os outros discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então, Jesus chamou todos para perto de si e disse, como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandaram neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar muito. Amém, igreja? Eu quero que vocês fechem os olhos um pouquinho. Senhor Deus, aqui está a tua palavra. Aqui está, Deus, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Mas que neste momento, Pai, eu venha diminuir e o Senhor venha crescer, Pai. Senhor, nós sabemos, Pai, mais bem-aventurado aquele que dá do que recebe. Mais bem-aventurado aquele que serve do que aquele que é servido. Então que nesta noite, Pai, o Senhor venha abrir os corações de todos que aqui estão. E o Senhor venha falar conosco, Pai. E o Senhor vem abrir os nossos olhos, Pai. Abrir o nosso coração, Pai. Para que a Tua vontade, Pai, seja boa, perfeita e agradável. Que da minha boca não saia nada que venha ferir e machucar. Mas Deus, se tiver que exortar até a minha vida, Pai, eis-me aqui, Senhor Deus. Nos ensina a servir, Pai. Nos ensina, Pai, a viver no Teu propósito. Nos ensina a ter um coração, Pai, humilde, transformado diante de Ti. Fala conosco nesta noite, Pai. Fala com a Tua igreja, Senhor, nesta noite, Pai. Que neste momento, Pai, seja o céu aberto como está, Senhor. Eu posso sentir a Tua glória, Pai. Eu posso sentir, Deus, o Teu tocar, Senhor. Eu posso sentir, Deus, que algo grande o Senhor está fazendo neste momento, Pai. Eu posso sentir, que o Senhor vai trazer um renovo, Pai. Vai trazer um ânimo, vai trazer um up, Pai, para cada um de nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Quando eu comecei aqui, nós estamos preparados para o avivamento? Nós estamos preparados para servir? Ou não? Não, é só até aqui. Eu não posso mais mergulhar. Amados, eu tenho uma notícia triste para falar para vocês, se vocês não for querer esse avivamento.
avivamento dá trabalho. Deus não usa pessoas preguiçosas. Avivamento dá serviço. O Robert ficou aqui 7 dias. Amados, coitada da pastora Raquel, do Dorival, daqueles que ficou mais perto. Dá serviço. E o Senhor falava dentro do meu coração que aqui nós temos um povo que ama trabalhar. Tem um povo aqui que está disposto a viver o que Ele tem para este lugar. Só que aonde é a nossa falha? Nós não queremos compromisso. Nós não queremos abraçar. Porque abraçar vai ter confronto. Abraçar vai ter transformação. Abraçar a causa é estar aqui em prontidão e falar: Senhor, me usa. Amados, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca tive a ambição de Deus me usar. Nunca. Olha, eu também arrepio de falar isso. Mas eu tenho a ambição da presença dEle. Eu almejo assim, desde quando eu me converti. Eu não consigo. Eu falo, a gente conversa, porque o que eu quero, gente, é a presença de Deus. Nem se eu não seja usado, se eu não passar, não curar, se eu não profetizar. Mas eu quero estar debaixo da presença gloriosa do Rei. E eu me dispor, falar: Senhor, igual eu entrei aqui, amados, os meus pacientes não faltou um. Da minha sobrinha, faltou quase tudo, só foi 2. E aí faltou um meu, eu fiquei lá tentando, querendo ouvir a Deus. Falei: Senhor, coloquei alguns louvores. Primeiro vinha bastante guerra, assim. E eu falei: Senhor, mas Ele tinha me ministrado essa palavra segunda-feira. E eu anotei algumas coisas. Eu falei: Senhor, sabe de uma coisa? Eis-me aqui. Faça a tua vontade. Faça o teu querer. Usa a minha vida do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Se tiver que pular, virar aqui, se Deus mandar, que é nós vamos fazer, né? Então, amados, eu vou falar uma coisa. Vamos nos preparar para servir. Servir. O pastor Edmar está coxando nós. Chega um visitante, não tem ninguém na porta. Precisa alguém chegar e falar: vai na porta. É o Espírito Santo. Mas Deus usa ele. Para Deus falar aqui na terra, Ele tem que usar alguém. Ele tem que usar alguém, pastor. Então, amados, é o servir, é o coração. Então a gente não precisa. Chegou primeiro, fica ali na porta. Às vezes fica no telefone, às vezes a gente fica conversando à toa. Vai orando. É um meio de servir, gente. É um meio de servir glorioso de Deus. E quando nós estamos envolvidos a servir a Deus, Deus nos livra de tanta coisa. Quando nós estamos juntos no trabalho, igual vai ter os 15 dias de avivamento. No primeiro momento, palavra de Deus, eu falei: Senhor, me renova. Me renova. Mas é gostoso, porque é um renovo de Deus, é algo diferente que vem dentro da gente. A gente não sabe explicar. E o que Deus livra a gente? Porque a gente está envolvido. E quando a gente está envolvido, a gente se livra de muita coisa. A gente se livra, Gabi, quando a gente serve a Deus. Deus livra a gente, porque os anjos do Senhor têm que trabalhar ao nosso respeito. Agora, quando a gente não quer, não, eu não quero. Eu achei muito lindo, vou até falar aqui no altar. O Luca e o Davi ali, querendo trazer a Gabi mais perto. Gabi, Isabela. Sirva o Senhor, filha. Porque o Senhor tem coisas grandes na tua vida. Fala assim para eles: eu vou ajudar. Ajuda com o talento que você tem. Olha, tá me arrepiando inteira. Tem sementes aí dentro, Isabela. O Senhor usar a tua vida. Não deixa o mundo usar. Mas usa para o Senhor. Quantas coisas Deus vai te livrar se você fizer isso. A Gabi está em outro estágio. A Gabi está em outro foco. Mas aproveite que você está debaixo da tua mãe, do teu pai, da tua casa. Se envolva. Se envolva na casa de Deus. Sirva o Senhor.
E eu falei, Senhor, mas eu vou ficar falando isso, porque eu subo aqui em cima. É só chamar a gente para trabalhar, é o que eu faço. Querido, é o que a gente faz, trabalhar. Esses dias eu falei para as meninas, gente, ora por mim. Eu falei, Senhor, e é verdade, gente, para mim, desde quando, olha, igual o Cassiano falou, se fosse ver, ele tinha que aposentar. Desde 7 anos trabalhando, tirando leite. 7 anos a tirar leite. 10 anos ele tinha compromisso de levar os irmãos para a escola e tinha que acordar 4 horas da manhã. Tinha que aposentar já. Tinha que parar. Aí esse dia ele falou isso, eu quase morri de dar risada. Eu falei, verdade. Mas a nossa vida é trabalhar, gente. Glória a Deus por isso, pela força, pelo ânimo. E aqui, um dia o pastor Dorival chegou em mim, no Cassiano. Ele falou assim, olha, aquele dia assim, eu não esqueço, gente. Ele esquece que entrega para a gente, né? Vocês estão escondidos, recrutados. Acho que foi essa palavra, pastor Doro, que você falou. Porque vocês estão separados. E é verdade, morar no sítio a gente fica separado. É uma benção de Deus. A gente se separa, é bastante serviço, nós dormimos muito cedo. A gente dorme cedo, né? Quando a gente tem a oportunidade de dormir cedo. Ontem mesmo eu estava, acho que era 8, sei lá que hora, não, cedíssimo eu estava dormindo, 8 horas eu estava dormindo. E a gente está recrutado. E eu falo para Deus assim, porque Ele falou assim para nós, a gente escuta menos barulho. Se a gente ficar sem internet, então, barulho nenhum não escuta. Ó, é um marasmo assim, ó. O duro não é ficar sem internet, né? Mas ele falou, e Deus fala com vocês nos mistérios, porque vocês estão como se tivesse uma, não lembro certo assim, como a gente tivesse limpo, né? E a gente está recrutado. E esse serviço, o Senhor estava nos preparando nós, que não era para nós ligar, que era para nós trabalhar mesmo. Trabalhar, renovar, porque Deus estava nos levantando. E isso eu quero passar para a igreja. Falo, não é só comigo, Cassiano, com todos Deus quer usar. Quer usar você, Catinha. Catinha é uma profeta, gente. Vamos orar por ela para soltar essa águia aí. E o pastor falou esse dia que tem uma palavra que tem profeta aqui amarrado. Tem mesmo. Vamos usar aquilo que Deus tem para nós. E quando a gente servimos a Deus, tem 2 maneiras de servir. Nós temos a maneira, né, de estar com um prato bem recheado, de dar para as pessoas, daquilo que a gente já sabe, dos frutos do Espírito Santo. A gente já tem isso aí, né? Quando as pessoas chegam perto da gente, a gente serve isso. Mas de repente, dentro da igreja, pode ser que tem prato sujo, com carniça. Então, se a gente servir, bem servido, alimentar aqueles que é para alimentar com as coisas boas, a podridão vai ser insignificante. Mas se todo mundo se posicionar, se todo mundo servir o Senhor, e Ele me mostrava, como se fosse 2 pratos, eu ia trazer esses pratos, me perdoa, Senhor, mas eu não consegui. Frutos bons e frutos ruins. Então, amados, vamos ser aquele que sirva um ou outro com coisas boas, incentivando. Porque, amados, se nós sair dessa porta aqui e conversar com pessoas que não estão vivendo com o mesmo espírito nosso, não tem ninguém vivendo bem. Hoje estava conversando com a dona da empresa lá. Ó, ela me deu até a camisa, gente. Vesti a camisa da empresa. Ela é uma benção, uma mulher de Deus, assim. Não, ela não é crente, mas é uma mulher muito... Eu tenho muita gratidão por ela, que ela está fazendo por mim. Assim, eu falei para ela que eu não tenho como pagar, mas Deus tem. E a mãe dela está passando por um problema muito difícil. Daí eu falei assim, você sabe o que está atrapalhando? O mundo está acelerado. Ela falou, Fran, pior. Está todo mundo acelerado, gente. Está todo mundo vivendo, comendo cedo, já pensando na manhã e está vivendo Nós estamos servindo nós mesmos.
às vezes com os pratos ruins, aceleramento. Às vezes, Gabi, nós estamos querendo comer o amanhã. Amanhã pertence ao Senhor. Amanhã pertence a Deus. Eu falei isso para ela hoje. Vive o hoje. Deixa o amanhã. Eu aprendi a viver. Eu era uma pessoa tribulada. Eu morria de medo. Às vezes tinha uma coisa para acontecer amanhã. Aquilo esmagava eu, gente. Eu falo porque só eu sei o que eu era. Não tem mais ninguém para conhecer nós mesmos, quem é nós. Então, vamos servir, vamos oferecer os melhores pratos para as pessoas chegar perto de nós. Vamos ser aqueles que traz esperança, traz fé, traz amor. Porque o mundo já está uma carniça. E se nós for chegar perto da pessoa e ficar falando problemas, piora mais ainda. Problema a gente vai ter até o dia que nós morrermos. Nós vamos ter lutas, vamos ter dificuldade. E Romanos 12, 1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peça que vocês ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao serviço agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. 2. Não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, repete aí, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, amados, vamos vir para a igreja, vamos servir, vamos deixar Deus transformar a nossa vida, nem que doa. Toda vez que eu venho aqui, gente, o pastor ministra gratidão e a ingratidão. Eu entro dentro, eu assumo. Não vamos ficar, eu não tenho isso. Tem sim, gente. Alguma coisa a gente é ingrato. Se a gente não fosse ingrato, Deus não estava falando 2, 3 meses. Todos nós somos ingratos. Todos nós. Então vamos ser transformados, gente, porque para nós viver a boa, perfeita e a vontade de Deus, nós temos que estar transformados e deixando Deus transformar nós. Deixa, Patrícia, Deus transformar, te lapidar, vai doer, vai machucar, vai ferir. A palavra de Deus. E fala, Senhor, eu quero ser transformado. Eu quero viver o novo que o Senhor tem para mim. Porque não vem nada na nossa vida, gente, se não for por causa de uma coisa que nós fez errado. Não existe maldição sem causa. E quando nós servimos a Deus, todo dia eu peço, Senhor, me perdoa, porque eu sou terrível. Eu sou terrível, Senhor, eu sou terrível. Ai de nós achar que nós é bom, porque não tem bom não, gente. Alguém falar que é bom é Jesus Cristo. Então a gente tem que clamar, Gabi, a misericórdia de Deus e falar, Senhor, eu vou te servir. Eu vou te servir, não importa o que vou passar, não importa, porque os humilhados será exaltado. Os humilhados será exaltado. Já, amados, quando o Robert chegou, e assim, uma coisa que eu acho incrível do Robert, agora o ministério, né, se posicionou, está levando as pessoas para hotel, para não ter contato com as pessoas, para que Deus faça a vontade dele. E, amados, fazia muito tempo que eu não vi o nosso pastor tão feliz. Porque tem pessoas que acham que é direcionado, amado, mas não é. Essa vez o pastor Dorival foi poucas vezes almoçar com o Robert, a pastora Raquel, que estava muito cheio de serviço. E o Robert subia aqui e Deus falava conosco. Gente, ele falava com todo mundo. Ai de nós falar que não estava falando com nós. O que ele estava fazendo? Acorda, igreja, aqui tem avivamento. Ele subia aqui em cima, o que é? Amados, aquilo que vem sobre as pessoas que sobem aqui em cima, está aqui. É adquirido por aqui. É deste lugar a unção. E uma coisa assim que ele falou, né? Quantas coisas que foi revelada aqui em cima. E o pastor vibrando. Nós temos que vibrar o avivamento. Cadê o glória, igreja?
Glória a Deus, aleluia. Vamos avivar o nosso coração. Vamos mudar. Tipo assim, né? Vamos mudar, porque... Gente, eu escutei isso há muito tempo. Conforme nós se mexemos no mundo espiritual, os anjos do Senhor vão mexer conosco. Se nós não mexer espiritualmente, os anjos do Senhor não se mexem. Então vamos chacoalhar. Fala, Senhor, me chacoalha, me chacoalha, me chacoalha. Abre a boca. Tá, como é que é o pastor? Eu amo ouvir aquele pastor, o Marcos Feliciano. Parece que a boca do crente está travada com as garras de Satanás. E tá mesmo. Dê glória. Aí precisa. Aí vem um coach. Já viu o coach? Eu não assisto muito, mas se você vê um coach, o que o coach faz com a pessoa? É para a pessoa falar. É para o espírito renovar. O coach renova o espírito, gente. Tipo assim, eles fazem as pessoas. Dá um grito e grita. É nós que temos que fazer isso, gente. Porque o nosso espírito está abafado. Abafado com as lutas, com as dificuldades. Por quê? Porque nós não estamos servindo o que é para fazer. Aquilo que Deus deu para nós fazer. Porque a partir do momento que nós servimos o Senhor, as coisas, o Senhor vai como se fosse os... Eu vejo aqui, amados, palavra de Deus. Sabe quando o Senhor está cercando pessoas aqui? Aleluias, aleluias. Oh, Jesus maravilhoso. Amados, o Senhor está cercando pessoas aqui. Está pegando para o cabelo. Ai, da baia, xederabalaia, cheia. Oh, Espírito Santo. Oh, Deus. Ou aquele que está em casa, Pai, toca também. Porque quando nós servimos, gente, quantas coisas Deus nos livra. Quantas coisas Deus nos livra. Oh, aleluias. E o servir é ensinar, ajudar os necessitados, louvar, hospitalidade e em oração. Amados, o Senhor colocou no nosso coração para nós começar a trabalhar com as crianças, porque está precisando levantar pessoas dispostas. E o pastor, né, ele deu a direção para a gente como fazer, o que fazer. E eu oro nesta noite para que Deus levante pessoas. Porque a hora que o avivamento estiver instalado neste lugar, alguém parou para pensar o que nós vamos fazer com as crianças? Aonde nós vamos levar as crianças? Que estratégia nós vamos usar para as crianças? Porque só o Dani sabe. Criança é benção. O trabalho que ele faz. Então vamos se dispor, gente. Falar, Senhor, eu vou me dispor. Eu vou servir. Eu não sei. Amados, eu entrei naquela clínica. E eu falei para a Jéssica. Eu falei, Jéssica, eu estou saindo da roça. Eu não tenho experiência nenhuma clínica. Eu nunca fui professora na minha vida. E fui acabando comigo. Eu coloquei ela lá no chão, assim, para ela não ter esperança em mim. Porque se eu entrasse lá falando que eu sabia, eu ia me dar mal. Eu ia me ferrar. E ela falou, não, Fran, fica tranquila, vai dar tudo certo. Assim, eu me emociono muito porque, para vocês que têm uma profissão e tal, é uma coisa, né? Agora para mim, começando do zero, 40 anos, eu falei, Deus, e hoje eu falando com os meninos lá no carro, e o Davi, ele fica bem empolgado, Davi sabe minhas dificuldades. E eu falei, Davi, eu não tenho palavra para agradecer. Eu não tenho. E eu falei para o Senhor uma coisa. Se essa faculdade me atrapalhar, eu servir a Deus, eu paro ela imediatamente. Eu falei, Senhor, isso tem que somar na minha vida, não diminuir. Eu falei isso, meu posicionamento é esse com Deus. Eu falei, eu paro imediatamente. E a gente está com compromisso, sábado, é a nossa limpeza. Olha para vocês verem, gente, é o dom que Deus me deu, é só trabalho. É chamar o povo para trabalho. Sábado é a nossa limpeza, contamos com a colaboração da igreja. No segundo sábado,
No ministério não está acontecendo nada, né? No terceiro é o grupo de Abateá, serviço. E no quarto a gente está com as crianças. Então aqueles que dispõem no coração para vir aqui e falar, não, vamos começar no domingo já, vamos tirar as crianças já, vamos começar a trabalhar. Nós estamos abertos para isso. Pastora Raquel, uma benção, gente. E sobrou o segundo sábado, não sobrou? Amados, é de arrepiar. Eu preciso fazer um curso de audiologia o mais rápido possível. Esse curso vai durar 5 meses. E a minha conversa com Deus, se me atrapalhar, eu paro imediatamente. Eu falei, Senhor, a nosso combinado. E eu liguei para a mulher para mim começar o curso. Ela falou assim que será no segundo sábado. Glória a Deus! Aleluia! Aí eu falei assim para Deus, Senhor. Então, amados, eu falo assim que tudo está no controle do Senhor. Quando Deus tem promessa na nossa vida de nos levar mais longe. Quando Deus tem promessa na nossa vida de nos honrar. Quando Deus tem promessa na nossa vida de nos exaltar, gente. Mas eu já fui muito humilhada. Mas eu não quero nem saber quando eu fui humilhada. Ficou para trás. Que o meu negócio é olhar para frente. Quem frequenta passado é Satanás. É Satanás que lembra passado. Porque ele sabe que o lugar dele já está declarado no passado. É no inferno o lado dele. Sabe por que Satanás não gosta que a gente olhe para frente? Ele gosta que a gente fique olhando lá atrás o que aconteceu. Porque ele não quer que o nosso alvo é o céu. O nosso alvo é olhar para frente e falar, Senhor, o céu é meu, o céu é preparado. E o diabo, ele quer que a gente fique andando para trás, olhando para trás. Amado, se posicione e fale, o que ficou para trás? Toda humilhação vai ficar para trás. Deus vai te exaltar. Deus exalta no meio da humilhação, gente. Deus exalta no tempo dele. Deus exalta. Para de olhar para trás, Gabi. Olha para frente. Caminha para frente. E para de olhar para trás. Você também está perto da de óculos. Não olhe para trás. Que para trás só te vai trazer tristeza. Só vai trazer desânimo. Olhe para frente. O nosso socorro bem presente é o Senhor. Aleluias! Amados, então, o servir o Senhor e já se posicionar, o Senhor faz coisas grandes. E assim, a gente não tem que ficar elogiando, porque quem elogia é Deus. Mas eu vi o posicionamento da Mônica, do seu Juba. Eu secando louça e o seu Juba guardando a partilheira no dia do jantar ali. Eu falei, nossa Deus, é difícil, né? Alguém se dispor homem assim, né? Eu enxugando a louça e ele falava assim, onde vai? Glória a Deus, seu Juba. O Senhor me ajudou aquele dia. O Senhor serviu a Deus, que a casa é dele. Esse lugar é dele. Se nós vem aqui, varre o chão, lava, nós está servindo o Senhor. Vamos servir, Catinha. Doe em que doer. Doe em quem doer. Vamos servir, Gabi. Vamos servir, Isabela. Deus tem algo na vida de vocês. Algo tremendo. Que o diabo quer? Apagar e deixar vocês no labraçal de Satanás. Vocês viver os piores dias nessa terra. Eu falo, gente, Deus me tirou de uma orfandade, de uma rejeição. Eu achava que ninguém ia me amar. E hoje Deus me colocou 3 homens. É uma disputa lá em casa. Então vamos deixar Deus transformar a nossa vida. Essa é a palavra desta noite. Essa é a palavra. E voltando das crianças, coloca 1 Pedro 4:10. 1 Pedro, Davi. Sejam bons administradores dos diferentes dons que vocês receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem aos todos. Bem dos todos.
Quem pregue, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Faça isso para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Tem glória aí? Então, amados, usa a força que vocês têm para servir a Deus. Vai chegar um tempo que nossas forças, por causa da idade, ela vai nos tesourar, ela vai nos brecar. Use essas forças que eu e você tem agora para servir a Deus. Use. Use com toda a tua força, Gabi. Usa com toda a tua força. Usa, Raque. Usa, pastor Dimar. Usa, Cassiano. Usa. 33 anos não é fácil. E vamos fazer discípulos, gente. Vamos fazer que as pessoas que estão junto da gente tenham sede de servir também. Tenham vontade de servir. Tem pessoas que falam assim, amados, olha, eu tenho até assim, sempre eu falo, é difícil ficar falando, porque as pessoas acham que a gente é puxa-saco, que a gente é isso e aquilo. Eu falo que eu vou fazer 20 anos de casado esse ano, para a honra e glória do Senhor Jesus. E tem hora que eu fico assim, Senhor, nós nunca vivemos o que nós estamos vivendo. Aí se vocês falarem assim, o que vocês fez? Não sei. Não sei. Nós estamos servindo. E nós somos bons para servir? Nem muito, nem sempre nós somos. Coitado do pastor. E você está achando que o pastor não coxa nós? Ele coxa, gente. Né, Carmen? E que nós dói. Ele coxa. Ele exorta. Não é assim, não é assado. Mas, sempre eu falo para ele, eu falo, pastor, glória a Deus, nos corrige, porque nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender todos os dias. Porque, amados, o avivamento que vai vir, nós não vamos poder ficar olhando certas coisinhas. Sabe aquelas coisinhas que acontecem? Amados, aí não vai ter tempo, não. Não vai ter tempo essas coisinhas. Porque nós vai estar envolvido, né, Rosângela? Nós vai estar envolvido assim, ó. Não vai ter tempo. Aí tem pessoa que fala assim, não liga para mim. Não estão nem aí. Eles não ligam se eu falto, se eu não falto. Amado, sinceramente, nós já estamos vivendo um pouquinho, ninguém tem tempo. Ninguém está com tempo para ficar vendo essas coisinhas. Mas quando a gente vir aqui, vamos se posicionar. Porque o avivamento já está aqui. Agora eu tenho que bater aqui, ó. E falar, Senhor, nós queremos avivamento. Nós queremos viver avivado. Nós queremos na nossa casa viver o melhor dessa terra. Nós queremos viver na nossa casa a facilidade de viver. Nós queremos viver. Nós queremos viver. E, amado, uma coisa que eu e você tem que adquirir é o diálogo familiar. O que nós temos é que adquirir. Eu louvo e agradeço a Deus. Eu não estou aqui puxando o saco de ninguém. Mas antes de eu casar, a pastora Rosângela, ela naquela crise, gente, numa crise terrível. Eu falo que eu fiquei forte, porque ela estava numa crise terrível. E é quando eu fui para casar, a Cassiano vinha, ela acompanhou muita coisa na minha vida. E ela falou, Fran, desde o começo, prepara o diálogo. Olha, até me arrepio, irmã. Prepara o diálogo. Senta na mesa, amados, e conversa. Que os filhos sentem e ouvem, os pais ouvem e falam amém às vezes. Às vezes o Davi senta lá em casa para falar as coisas. O Tiaguinho, é reunião familiar, ele caga de medo. Eu falo assim, eu vou ter reunião familiar. Ele morre de medo do pai, que tem coisa que fala para mim primeiro, daí eu tenho que falar para o Cassiano. Então, assim, o diálogo, amados, eu não tive isso na minha infância. Foi fase quebrada na minha vida. E eu estou tendo que fazer com meus filhos. O Davi, gente, eu louvo e agradeço a Deus. Ele senta com o Cassiano, ele fala. Então, amados, constrói diálogo, porque se nós não tiver diálogo em casa, a casa é a igreja. A casa é o sinal da nossa... Aqui, o que adianta a gente ser aqui? Aqui nós não vai levar nada para o céu. Mas vamos construir isso. Senta a mesa, gente. É um sinal de reverência. Conversa, escuta. Às vezes nossos filhos, nós temos que dar bronca assim. Nós temos que exortar.
Mas escuta, fala, vamos orar. Deixa na mão de Deus. Vamos ser aqueles que servem a Deus na nossa casa, com nossos maridos. Diferenciado, gente. Vamos mudar. Deixa Deus transformar nós. Homens, por favor. Felipe, seja aquele para os teus filhos. Senta com eles de pequeno agora. Fala, vamos conversar. Tenha diálogo. Eu sei que você não teve. Mas tenha diálogo. Tenha diálogo, amados. Nós temos compromisso com nossos filhos. E é um compromisso muito grande. Tenha diálogo, amados. Para que o Espírito Santo ordene a bênção. Porque na desunião, Deus não ordena. Pode morrer de jejuar. Pode morrer de fazer isso, fazer aquilo. Confessa, se for necessário confessar o pecado, confessa. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Senhor, me perdoa. Mas construa diálogo. Porque se a gente tem diálogo com o marido, às vezes tem que falar uma coisa para o Cassiano. Amado do céu, eu sei que vai coxar. Esse dia eu fiz uma cagadinha, ele mandou um áudio. Eu falei, não vou ouvir não. Aí ele ficou com dó de mim. Ele falou assim, ouve-se baixo porque é uma CDR. Falei, querido, eu tô com um monte de paciente difícil. Não ouvi. Aí ele ficou com dó, ele apagou. Porque eu fiz um pix, ele fez outro. Aí foi uma... Mas assim, o que tem ele me dá o CDR? Que necessário me colocar no prumo. Agora tem mulher que não quer que põe no prumo, gente. E esse dia eu falei até pro pastor Trovati, que eu prefiro ser conduzido. Tipo assim, eu falo pro Cassiano, tem coisas que eu vejo, que eu não vejo, ele vê. Tem coisas que eu vejo, ele não vê. Por isso nós somos casados, gente. É para um balancear o outro. Né, Raque? Para um balancear o outro. Então vamos construir isso, gente. Porque família forte, igreja forte. Família destruída, igreja destruída. Então vamos falar, Senhor, vou me posicionar. Porque eu quero servir nesse avivamento. Eu quero que os meus filhos sirvam nesse avivamento. Eu quero que o meu marido sirva nesse avivamento. E esse avivamento vai partir de mim e de você. Porque ele já está na nossa vida. A partir do momento que nós aceitamos Jesus. Amado, eu estava louvando aquela música, Eu Agradeço. Se eu ficar vendo a minha vida, o que eu era lá atrás. E ver hoje, eu já poderia morrer. Está tudo certo. A transformação, Isabela, que Deus fez em mim. A transformação. Eu nunca imaginei, Isabela, que eu ia sentar atrás de uma mesa. E a mãe ia estar lá fora esperando a devolutiva de uma criança. Eu nunca imaginei isso não, gente. Nunca imaginei uma coisa dessa. E não é para meu orgulho, nossa, né? Eu nem gosto de ficar falando isso. Eu falei para Catinha esses dias. Catinha, estuda que Deus tem mais para a tua vida. Vai vir profeta de fora, vai falar isso para ela. Serviço de limpeza não é indigno, é digno. E hoje está ganhando dinheiro, quem é das boas faxineiras, está ganhando muito bem. E até um dia eu falei para a menina que limpa a minha casa que eu desse tudo errado na minha vida, eu ser faxineira. É 125 a diária, gente. A que faz a minha casa deu meio-dia, 1 hora, já está pronto. Dá para fazer 2, dá para ganhar R$250 por dia. Eu falei para ela esses dias, eu falei, pega 3, ela fala, você quer matar eu. Mas, amados, quando ela entrou lá em casa, até com testemunho, e ela está assistindo isso. Ela fala que ela começou a pegar um monte de casa por causa de mim e do Cassiano. O Cassiano falava assim para ela, não, você tem que trabalhar mais. Você tem que trabalhar mais. Ela pegou a casa da Zanza, ela pegou a casa da mãe da Zanza, aí ela até da Suzane de vez em quando, aí ela fala assim, é culpa de vocês. Só que daí ela gostou, gente. Ela começou a ver dinheiro. Eu falei, não é bom ter teu dinheiro? Mas ela fala isso, eu falo assim, eu não tenho culpa, né? Você está perto de pessoas. Mas é a Catinha, voltando para você. Vê com Deus o que Deus tem com você. Você é nova. Que quando a gente, parece que sim, vai crescendo um pouquinho, parece que vai melhorando a nossa mentalidade, o jeito de ver as coisas. Vai mudando bastante. E o espiritual também. Então, amados, vamos servir a Deus e fala, Senhor, seja feita a tua vontade. E se posiciona, entra aqui, quando vocês entrar lá, vê o que precisa ser feito e sirva. Se não é coisas que vão machucar a pessoa, vai
princípio, porque aqui dentro tem lido, tem princípio para ser cumprido, não tem por que não fazer. Então, se você sente vontade de ficar na porta, essa Catinha, ó, é sorridente. A gente não pode jogar uma pessoa meio triste na porta, né? Tem que ser uma pessoa que sorri. Ai, tudo bem. Né, Carter? Uma pessoa meio desanimada. Ai, Jesus da glória. Não, tem que chegar lá e falar, tudo bem, tudo ótimo. É igual eu falei para a Patrícia, tudo ótimo, né, Patrícia? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Tudo maravilhoso. É assim que a gente tem que se posicionar, gente. É assim que a gente tem que se posicionar. Porque lutas, enfermidade, problema financeiro, isso aí, gente, é um processo que nós, infelizmente, tem que passar. Todos os dias. Essa foi a palavra. Vocês me desculpam, porque eu só venho aqui para falar de serviço. E eu falei para o Senhor, né? Eu falei, nossa Deus, acho que as pessoas só acham que a gente é manipulada para falar de serviço. Gente, mas olha, a pastora Raquel liga e fala, ó, na realidade era para a irmã Rosângela estar ministrando, mas por causa da circunstância ela não poderia. Aí eu falei, não, eu vou, eis-me aqui, Senhor, que é Deus que faz, é Deus que gera. E vamos trabalhar para o Senhor. O nosso ministério está em movimento. Vamos entrar nesse movimento. Porque aqueles que não entram no movimento, aqueles que não trabalham para o Senhor, dá trabalho para a liderança. Então trabalha para o Senhor, trabalha, mas não espere nada em troca aqui na terra. Espera no céu, o galardão lá. Vem aqui e faz, Senhor, eu fiz isso. Eu não fiz para agradar pastor, para agradar fulano, cicrano. Eu fiz isso, Deus, que eu quero jogar tijolo aí para o céu. Eu quero jogar, Deus, os galardões, eu quero receber tudo aí, Senhor. Começa a pensar no céu, tudo que vocês for fazer. Porque se vocês for fazer algo aqui, esperando que a Rosângela recompensa, vocês vão se frustrar. Eu vou expor ela porque ela não se conversa. Ou, vocês vão fazer algo aqui, esperando que o pastor Dorival venha recompensar ou elogiar, vocês vão se frustrar. Amados, mas faça para agradar a Deus. Faça com excelência. Amém, igreja? E que o Espírito Santo que vai recompensar vocês, vai livrar vocês, vai tirar todos os medos, vai tirar... da shoulder. Ai, Jesus. Amados, assim, eu não compartilhei com muita gente, poucas pessoas sabem. Mas esses dias o Espírito Santo está pedindo para eu falar, então eu vou falar, eu vou obedecer. Eu sou uma pessoa que quando eu passo por lutas difíceis, eu não sou aquela que falo. É muitas poucas pessoas que eu compartilho, porque eu tenho medo de uma coisa, de alguém me enfraquecer na fé. Que se eu escutar uma palavra que vai me enfraquecer, eu morro. Porque eu ainda estou sendo transformado para o amadurecimento espiritual. Ainda não sou 100%. Saiu um caroço aqui na minha garganta, poucas pessoas sabem. E no momento eu fiquei confiante em Deus, eu falei, Senhor, está tudo no teu controle. Senti muito medo. Falar para vocês que eu não senti medo, apavorou. E eu cheguei, antes de falar, estava eu e meu marido sabendo, antes de falar, eu cheguei no pastor, falei, pastor, vem aqui. Apareceu isso aqui na minha garganta. Ele, aquele jeito dele, já deu uma ordem para Satanás soltar e falou assim para mim, filha, descansa, não é nada. Eu acreditei naquela palavra, falei, então vou descansar. Mas a gente tem que procurar médicos, a gente tem que procurar especialista, né, para a gente não ser tola também. Mas eu sabia já que eu estava com o meu milagre na mão. Porque o meu líder já tinha determinado na minha vida e eu naquilo. E aquilo me atormentou muito tempo, até que eu não passei pela médica, ajuda da Carmen, ajuda da Zanza, uma médica muito excelente, boa, maravilhosa.
Ela falou para mim assim, olha, 100% que é benigno para você ficar tranquila. Eu vou repetir bastante exame. Ela fez todinho o exame. Ela falou, sua tireoide, você não precisa tomar nenhuma medicação, você não precisa tomar nada, sua tireoide funciona perfeitamente. Pode ficar em paz, que isso aí não vai ser nada. 2 pessoas, falei, glória a Deus. Mas mesmo assim, vamos fazer o Doppler, vamos fazer as coisas necessárias. Fiz o Doppler, passei com o Dr. Francisco, ela queria um médico específico. Ele falou assim, pode ficar em paz, não é nada de ruim. Oh, glória, aleluia, só foi clareando, foi clareando, né? E chegou a biópsia. Falei, Jesus. E amado, o dia que eu fui fazer a biópsia, nós estávamos num serviço, tirando toda a sujeira de tomate muito pesado. E nós coxando, né, cara? Eu tinha que chegar aqui meio-dia. Só sei que foi uns dias que o Senhor não deixou eu pensar, para eu não ficar com medo. Vim fazer a biópsia, põe uma agulha aqui. O médico falou, você quer ver a agulha? Eu falei, não quero ver. E deu certo que nesse dia eu fui comprar pneu. Estava a pastora Rose e o pastor Trovati lá. Falei, eu vim fazer. E o pastor só fez assim para mim, tá tudo certo. E esperei o resultado da biópsia. Para a honra do Senhor Jesus. Não é câncer. Jesus não é benigno. A médica falou assim para eu fazer, porque isso pode virar um papo, tirar fora tal, mas nada é emergência. E o que eu estou querendo falar isso com vocês, gente? Tem situações na nossa vida que o nosso líder tem que dar uma ordem. Quando aquele homem foi à cura da mulher, eu não sei porque Deus está mandando falar isso. Ele foi até Jesus. E Jesus deu uma ordem. E ele foi correndo, porque ele sabia que ele tinha que chegar lá e a filha dele ia estar viva. E no meio do caminho as pessoas perguntavam, e daí? Está tudo ótimo, está tudo... Então, amados, o que eu tenho para falar para vocês, para fechar essa palavra, nós temos que servir a Deus. Nós temos que ser obedientes. Nós temos que fazer os princípios, participar dos mandamentos. Mas nós temos que honrar o nosso líder. Nós temos que vir aqui e contar nossos problemas, sim. Porque Deus usa as pessoas que andam conosco, aqueles que Deus determinou. Que às vezes tem luta travada na nossa vida, simplesmente porque a gente não quer falar, porque a gente sabe que a gente vai ser exortado, a gente sabe que a gente vai ser corrigido, e às vezes a gente não quer passar por isso. Mas de repente a tua história pode mudar. As coisas podem acontecer. Então, amada igreja, uma coisa eu falo para vocês. Não fique desabafando em Face, desabafando em grupo. Chega numa pessoa que vocês confiam em liderança e fala assim, ó, estou passando por isso. E vai morrer ali. Que às vezes, gente, o que acontece? Que Deus fala quando você estiver com problema. Entra no... Fale com Deus. Eu poderia ter falado isso. Eu acredito que Deus pode me curar. Deus pode me livrar. E eu servindo a Ele, Deus me livrou dessa enfermidade. E Deus pode livrar você também. Às vezes vocês estão presas emocionalmente. Seta do inferno, dia e noite. Às vezes é chegar e falar, olha, eu estava pensando assim, mas eu não quero pensar mais. Às vezes, amado, é um comando que Deus dá. Ele diz, Senhor, pode mudar a tua história. Amém, igreja? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Vamos ficar de pé? Aleluias, glória a Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Senhor, eu não sei, Pai, porque o Senhor pediu para eu contar esse testemunho. Mas eu sei, Deus, que pode ter alguém aqui passando, Pai, por lutas emocionais, lutas conjugais, lutas financeiras. Lutas, Pai, que não quer viver o que está vivendo, mas não consegue sozinho. E Satanás não deixa essa pessoa chegar perto daqueles que é para chegar, das autoridades dessa casa. Eu quero te pedir, Senhor Deus,
Oh, rabaia, shederaia, shei. Senhor, quem ora em língua, por favor. Haderaia, shederabalaia, shei. Senhor, que seja uma noite de cura, Pai. Que seja uma noite, Pai. Hadecaia, shoderabalaia. Que seja destruído toda a obra das trevas, toda a macumbaria, toda a feitiçaria, todo olho gordo, toda a inveja, toda decepção, todo espírito de rejeição, todo espírito de orfandade, Pai. Senhor, libera os teus anjos aqui e vai destruindo, Senhor. Não deixa ninguém sair daqui, Pai, da mesma forma que entrou. E Senhor, a palavra para nós esta noite é servir, é trabalhar com o coração cheio de alegria na tua casa, Pai. Deus, que nós tenhamos um povo alegre, um povo contente, um povo grato, Deus. Um povo, Pai, que chega aqui com o coração disposto, Pai. Um povo, Deus, oh Jesus maravilhoso, que vem aqui, Senhor, querendo profetizar, querendo orar, querendo ser usado em cura, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos levanta nessa terra, Pai, para fazer a tua vontade, Pai. Nós chamamos a existência, Pai, a tua presença, Pai. Nós chamamos a existência, Pai. Nós chamamos a existência, Pai. Eu quero pedir para os meninos do som colocar uma música do Espírito Santo. Senhor, que o Senhor venha tocar em cada coração aqui, Pai. Que a tua presença seja tocado, Pai. Senhor, tem pessoas aqui, Deus, que tem força, Pai, que tem sabedoria, que tem ânimo, que sabe as coisas, Pai. Que tem, Deus, dá um coração disposto para servir, Pai. Porque a nossa recompensa, Pai, é aí no céu. Não deixa nós chegar e se envergonhar porque nós não fizemos nada, Pai. Senhor, é uma proposta, Pai, de nós termos essa terra, é te servir, Pai. É te servir, Pai. E mediante a luta, a dificuldade, a circunstância, Pai. Isso aí nós vamos ter, Pai. Até nós morrer. E eu quero te pedir, Senhor, que nesta noite, Pai, você abra o coração, Pai. Que levante pessoas aqui, Pai, para cuidar das crianças, Pai. Levante pessoas aqui para cuidar de jovem. Levanta pessoas aqui, Deus, para dar atenção para as pessoas de idade que entrar aqui. Senhor, levanta pessoas aqui, Senhor Deus, para ser, Deus, aqueles, Pai, que abraça a causa, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Porque, Deus, nós queremos andar, Pai, nas tuas promessas. Nós queremos, Deus, rabacaia, xederabalaia, xei. Haderaia, shoderabalabaia, shodecoiei. Nós queremos, Pai, desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que é bom, perfeito e agradável. E, Deus, quando nós levamos prejuízo, Pai, igual o pastor Dimar falou, Deus, como o Senhor nos retribui. Quando o Senhor, Pai, o Senhor vem, Senhor, e opera as maravilhas, Pai, diante de nós. Porque o Senhor é um Deus fiel. O Senhor é um Deus fiel para que a Tua palavra se cumpra, Pai. O Senhor é o Deus fiel, Senhor. Pai, eu quero te pedir, Senhor, vem aqui, Senhor. Haderai achei. Sai do teu lugar, meu amado, vem perto do altar. Haderai, aqueles que querem servir o Senhor. Aí vocês vão perguntar, Senhor, você vai querer que eu sirva o quê? Todos nós aqui tem uma habilidade. Todos nós aqui, que está aqui, tem algo para dar para o Senhor. Ofereça isso, o teu dom para o Senhor. Fala, Senhor, o que eu tenho é isso aqui. O que eu tenho, Espírito Santo, é isso. Me usa neste lugar. Me usa, Espírito Santo. Me usa neste lugar com poder e autoridade. Me usa neste lugar. Senhor, mas a minha casa está uma bagunça. Mas você está ouvindo a semente. Está ouvindo a palavra. Fala, Senhor, eu vou pôr em prática. Eu vou pôr em prática a transformação. Eu vou pôr em prática. Oh, Jesus maravilhoso. Toca em cada coração aqui, Senhor. Levanta um povo aqui, Senhor Deus, disposto a te servir, Pai. Porque, Deus, oh Espírito Santo, mais bem-aventurado aquele que serve, mais bem-aventurado aquele que dá. Oh Jesus, vem Espírito Santo, toca, Deus,
Toca, Espírito Santo de Deus. Toca, 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 toca. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Você, o Cassiano, pastor Dorival, coloca a mão na cabeça das pessoas. A unção de servir. De servir. Senhor Deus, nós vamos ungir, Pai, cada cabeça. Que venha a unção de servir. A unção, Pai, que nada espera em troca aqui na terra. Porque, Deus, muitos querem servir, mas quer recompensa. Tira isso, Pai, do nosso coração. Que nós vamos te servir, Pai, porque nós queremos, Pai, no céu a nossa recompensa. Nós queremos aí, Senhor. Nós queremos aí, Pai. Nós queremos aí, Senhor. Tira do nosso meio, Pai, tudo aquilo que quer honra para si, Pai. Arranca do nosso meio, Pai. Arranca do nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Porque nós não temos nada para oferecer para ninguém aqui, Pai. Se não for, Deus, viver para te servir por causa da tua presença, Pai. Por causa da tua presença. Por causa da tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Pode ungir. Senhor, que venha a unção, Pai. Que venha a unção, Pai. Que venha a unção, Pai. A unção de servir com alegria. A unção de servir com alegria, Pai. A unção de servir com alegria, Pai. A unção de servir com alegria, Pai. Entrar neste lugar, Pai, marchando e dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Que a partir de hoje, ninguém vai entrar aqui só para receber, mas para dar aquilo que já recebeu. Oh, mais Espírito Santo de Deus, mais o teu poder, mais a tua glória, mais Espírito Santo de Deus. Ah, Deus, maravilhoso é o teu nome, Pai. Santo é o teu nome, Pai. Glorificado 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 é o teu nome, Pai. Eis-me aqui, Senhor. 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 Ah, daraia xederabalaya shei. Roderaia xoderabaia shei. Oh, xerabaia shei. Oh, xeraia xederabalabaya shei. Oh, daraia xederabalaya shei. Eu sinto a presença de Deus aqui, gente. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Expõe o que vocês têm. Expõe o que vocês têm. Expõe o que vocês têm. Expõe. Exponha. Exponha ao Senhor. Exponha. Senhor, eu não sei orar, mas eu sei abraçar. Senhor, eu não sei ministrar, mas eu sei, Pai, dar uma palavra. Senhor, vai levantando pessoas aqui, Pai. Levanta pessoa para servir, Pai. Para servir, Senhor. O teu avivamento, Pai. O teu avivamento precisa de obreiros. Precisa de intercessores. Precisa, Pai, de valentes, Pai. Precisa de pastores, profetas, evangelistas. Eu chamo a existência. Eu chamo para a terra. Oh, baraia cheia, derabalaia cheia. Prepara os teus, Pai. Prepara, Pai. Dê coração de servo, Pai. Dê coração de servo, Pai. Dê o coração de servo, Pai. Dê coração de servo. Dê coração de servo para o teu povo, Pai. Um coração, Pai, de servir, sem querer nada em troca, Pai. Oh, baraia xederabalaya shei. Oh, decaia xederabalaya shei. Oh, santo é a tua presença. Grandes coisas fez o Senhor, por isso nós estamos alegres. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Que o Senhor possa levar nós em segurança. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor operou nesta noite. Obrigado, Pai, por essas pessoas que veio nos visitar. Que o Senhor termina, Pai, de conversar com eles teque a teque, Pai. Que o Senhor dê sonhos proféticos, Pai. Sonhos, Pai, maravilhosos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada família desse ministério. Abençoa cada jovem, cada criança, cada aquele, Pai, que está representando aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez
nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem glória aí, igreja? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus.